Nós vamos conversar ao vivo agora com o João Gabardo, que é coordenador executivo do Centro de Contingência contra a Covid de São Paulo e mais uma vez, muito gentilmente, nos atende. Gabardo, bom dia, bem-vindo mais uma vez aqui à CNN. Eu queria que você desse um panorama para a gente sobre a situação no estado de São Paulo, por que é que nós vamos manter o estágio atual até o fim do mês, vocês estão dando uma autonomia maior também, não é? Para municípios que estejam em situação ainda mais grave definirem as próprias regras. Em que página estamos dessa pandemia, hein, Gabardo? Bom dia, Colombo. Parabéns pelo aniversário. Obrigado. A situação de São Paulo, nós estamos aí há 4, 5 semanas mantendo um nível alto de internação, nível alto de novos casos. Então, decidimos, o Centro de Contingência sugeriu ao governo que mantivesse essa fase de transição, que não aumentassem as flexibilizações a nível estadual. Nós estamos hoje com uma ocupação de 82% de todos os leitos do estado de São Paulo estão ocupados com pacientes de Covid. É um patamar elevado, sem dúvida nenhuma. Mas como algumas cidades, Colombo, alguns municípios têm uma situação um pouco mais complicada, muitos municípios estão com a ocupação acima de 90%, 95%, o Centro de Contingência sugeriu a esses municípios, estamos encaminhando hoje para uma lista de 52 municípios do estado de São Paulo, que eles tomem algumas medidas mais restritivas, né? Nós sugerimos a esses municípios que o fechamento dos diversos setores seja antecipado para as 19 horas. Né? O estado de São Paulo, o funcionamento vai até as 21 horas. Nós estamos sugerindo que para esses municípios haja uma antecipação no fechamento de todas as atividades, sejam comerciais, bares, restaurantes, além de outras medidas que os municípios têm autonomia para providenciar. Né? Então, um pouco mais de autonomia, mas também um pouco mais de responsabilidade para as prefeituras. As prefeituras, elas deixam de receber uma determinação e elas recebem uma sugestão, uma recomendação do Centro de Contingência para que tome medidas mais restritivas, pelo menos nesses locais. Gabardo, nesse cenário de aumento de casos, de internações, o que você tem podido observar? Qual seria o motivo desse aumento? A gente está falando exclusivamente de uma responsabilidade, assim, digamos, dessas novas cepas que estão circulando. A gente tem ficado menos preocupado, então, de repente, os jovens estão mais expostos. Qual seria a explicação para esse momento que nós estamos vivendo? Elisa, acho que as duas coisas são importantes. Com o processo de vacinação, esse é um fenômeno que ocorre em todos os países. As pessoas ficam com a sensação de que já estão protegidas, porque já tem uma boa parte da população que está vacinada, e as pessoas se expõem um pouco mais, né? Tanto é que o que nós estamos identificando aqui em São Paulo é um número maior de pessoas jovens contaminadas, né? Um número de pessoas jovens que estão tendo casos graves, inclusive tendo que internar nos leitos de UTI. Isso se deve a uma exposição maior das pessoas. Também tem um componente dessa variante. Essa variante tem essa característica de aumentar a contaminação e atinge com isso pessoas mais jovens. Então, isso é o que vem acontecendo. Acho que o fenômeno é um somatório aí de fatores que fazem com que a gente enfrente essa situação hoje aqui em São Paulo. Gabardo... Eu peço desculpas para vocês que o som tá muito ruim, eu estou ouvindo 2, 3 vezes o que eu estou falando. Tá. Mas vamos lá. Se for problema nosso aqui, a gente vai tentar ajeitar agora para que o Gabardo consiga nos entender bem sobre as perguntas que nós estamos fazendo, eu e Elise estamos fazendo a ele aqui. Por isso que eu estou dando um tempinho para ver se o nosso pessoal consegue ajeitar a vida do Gabardo ali, para não virar um sanduíche, e você passar para a história, né, Gabardo, da internet aí. Mas me diga uma coisa, Gabardo, o governo de São Paulo antecipou em 15 dias, conseguiu antecipar, né? O governador anunciou ontem em 15 dias o calendário de vacinação dos paulistas.
Em que momento nós conseguiremos sentir os efeitos positivos da campanha de vacinação? A gente vai ter de chegar àquele índice de vacinação obtido lá em Serrana, onde foi feito o teste? Você acha que com um contingente menor de paulistas vacinados, nós já começaremos a sentir efeito de menos gente chegando à UTI, de menos gente com a doença agravada, especialmente de menos gente morta? Colombo, os efeitos a gente já sente, né? Não tem nenhuma dúvida que nessa população que já está vacinada, há uma redução bastante significativa dos casos graves e de internação hospitalar. O problema é que deixa de internar essas pessoas que estão sendo vacinadas, mas aumentou muito o número de internações das pessoas não vacinadas. Por isso a gente enfrenta essa elevação nos nossos indicadores. A expectativa que nós temos de uma redução mais importante, aí atingindo toda a população do estado de São Paulo, ela deve ocorrer a partir do momento que nós tivermos 75% da população vacinada. E, para isso, precisamos ainda pelo menos mais uns 60 dias para obtermos esse resultado. Gabardo, falando agora um pouquinho sobre o nosso sistema educacional aqui no estado de São Paulo, uma informação que sempre interessa às mães e aos pais para saberem em qual momento pode haver alguma mudança nas aulas presenciais. A gente sabe que os números embasam aquilo que é decidido para dentro das escolas também. Os números não estão lá tão bons, aliás, longe de estarem bons, e isso acaba evidentemente refletindo nessa decisão. Mas existe uma perspectiva de mudança aí para os próximos dias ou semanas em relação às aulas presenciais? Bom, o secretário da Educação ontem enviou uma informação que na próxima semana apresentará ao Centro de Contingência um plano com provável algumas novas modificações no tratamento que se dá aos professores, aos alunos nas escolas. Então, esse tema ficou programado para uma análise do Centro de Contingência para os próximos dias. Nós vamos aguardar, nós não recebemos ainda essas sugestões que estarão sendo encaminhadas pela Secretaria de Educação. Por enquanto, permanecem com as regras atuais. Gabardo, é claro que esse assunto tem mais relação com o Instituto Butantan, com o Dimas Covas, mas ontem houve um passo importante na discussão da Anvisa com o Instituto Butantan para o desenvolvimento da Butanvac, né? Se tudo der certo, vocês têm expectativa de colocar essa vacina, e me parece que já são 7 milhões de doses prontas, né? O governador falou ontem, prontas já, para a partir da autorização levar aos postos de saúde. Vocês têm perspectiva, trabalham com a possibilidade de usar essa vacina também a partir de quando, hein, Gabardo? Olha, pelo que a gente percebe do Instituto Butantan, essa fase 3 ela vai ser mais rápida que a fase 3 da vacina da Coronavac, por razões óbvias, porque agora nós vamos comparar essa vacina com outras vacinas e não mais com pessoas que vão receber placebo. Essa vacina usa uma tecnologia que o Butantan tem absoluto controle, experiência, pois já produz as vacinas para influenza nessa mesma plataforma. A expectativa e a confiança que o governo de São Paulo e o Butantan têm é tão grande que a produção da vacina está em pleno andamento. Nós vamos continuar produzindo a vacina com toda a convicção de que ela será aprovada, que ela passará em todos os testes e todas as análises que são feitas pela Anvisa, e a expectativa, Colombo, é que a partir do mês de outubro ela já possa estar em condições de ser utilizada na nossa população. Esse assunto da Butanvac, então, imunizante, que nós estamos ouvindo as palavras de João Gabardo, vai estar daqui a pouquinho, viu, gente, no nosso quadro Correspondente Médico. Daqui a alguns minutos a gente conversa sobre esse tema com o Dr. Fernando Gomes. Elisa. João Gabardo, você não estava me ouvindo? Eu estava só fazendo aqui um reforço que a gente vai falar da Butanvac já novamente aqui no jornal, e já vou aqui emendar o agradecimento pela sua participação, João Gabardo, coordenador executivo do Centro de Contingência contra a Covid-19 de São Paulo. Ouviste pelo menos a despedida, Gabardo? Não, infelizmente não ouvi. Mas depois eu vou olhar na internet. Tá bom. Obrigada, Gabardo. Bom dia. Valeu, Gabardo. Um abraço.